Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira daqui, exatamente a 1h, bola rolando lá na Arena. O primeiro jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo. Um jogaço, né? Evidentemente que o Grêmio, né, projeta aí pelo menos alguma vantagem para o jogo de volta lá no Maracanã. Bom, o Internacional uma semana inteira de treinamentos aí, né? Vamos ver o que o Kudê pode fazer em relação à sua mecânica de jogo, já para adaptar e poder fazer com que o Inter renda mais nesse jogo contra o Cuiabá, jogo sábado, né? Porque na terça-feira o Inter tem decisão também, né? Ou seja, o primeiro jogo de ida lá em Buenos Aires com o River Plate. E aí, para que o Kudê possa organizar mais adequadamente a sua maneira de jogar, que é bem diferente daquela em relação ao que o Mano colocava em campo. Cada um com as suas características, né? A gente viu no último jogo contra o Bragantino, um time um pouco mais proativo, mas também com algumas deficiências, alguns problemas que o Inter tem mostrado durante a temporada. Mas é início de treinamento, início de trabalho aí para o técnico dele, embora o prazo é curto, né? Uma semana desde que ele assumiu, são em torno de 10 dias exatamente para esses dois jogos decisivos aí contra o River, o primeiro na próxima terça-feira, dia 1º, e depois na outra terça o jogo de volta no estádio Beira-Rio. Mas o jogão é o jogo que acontece daqui a pouco lá na Arena, pela semifinal, o primeiro jogo de ida, né, da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de Televisão, 55.1 aberto, 11 da Claro Net, pelas plataformas digitais, pelas mídias sociais, você nos acompanha em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Você tem o Facebook aí da Rede Sul e também o YouTube da Overgora. Bom que você vá lá, curta, compartilhe, né? Assista a hora que puder, ou antes ou depois, ao vivo, como ficar melhor para você. Mas estamos aí também em diversas cidades pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil afora. Nós estamos na Adesso TV, lá de Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, e a Adesso TV está na TV a cabo e nas plataformas de streaming. E diversas operadoras, né? Aí a operadora Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, canal 914, na Domus TV Oeste do Paraná, canal 117, da CDN TV para todo o Brasil, canal 813, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Sol TV, canal 70. Estamos também aí na TV Mais, canal 46, através da operadora Tubarão. E Porto Alegre, Grande Porto Alegre, cidades como Canoas, Charqueados, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo e Encruzilhada do Sul. E também pelo sinal da NET, a TV Mais, pelo sinal da Claro Net, a TV Mais também está aí na cidade de Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul e São Leopoldo. Tem o Instagram da Rede Sul para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente o nosso futebol gaúcho, mas ainda da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação em nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e a tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, são 110 anos de GBUX, né? Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O Senai, o Senai sempre lhe proporcionando curso de graduação tecnológica para que você se destaque cada vez mais no mercado de trabalho. Então, quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senairs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Quem faz curso técnico faz Senai, acesse senairs.org.br, confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está aí na briga, né, para ficar entre os 8 classificados e depois serão divididos em 2 chaves de 4 e o campeão e o vice de cada chave estarão na Série B do próximo ano. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos aí esse jogo que acontece daqui um pouquinho, vamos sair daqui na corrida direto para a Arena, né? E os que vão. Nós teremos 2 profissionais aqui, um torcedor e um secador, mas essa é a realidade do nosso futebol. Começando pelo secador de hoje, está lá.
Tem um monte de parente no Rio, bom, tá tudo aí, eu tenho que ser o cicerone dos caras. Alaor Veríssimo. Boa noite, Cadu, tudo bem? Tudo bem, maravilha. O que faz o estilo Cudê? O homem tá vindo de manta agora. Não, é muito anterior ao Cudê. Não, é muito anterior ao Cudê. Ah, é anterior ao Cudê? O Cudê que aprendeu comigo. Ah, tá bom, então. Lá em Buenos Aires ele me viu lá, gostou do estilo aí. Tá. É o estilo Lorde inglês. O jornalista e nós aqui, uma questão profissional, Fábio Bertius, a honra e o prazer mais uma vez aqui no nosso Dois Toques. E aqui, o grande torcedor, né? Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha, filho nada mais, nada menos que o grande saudoso Paulo Santana. Deixa eu ver como é que tá esse coração aí. Pô, suspirou, rapaz, olha aí, rapaz. Coração sofredor. Torcedor Nossa, e cronista, rapaz. né? Não vamos poupar. Exatamente. É. Não, tu veio me auscultar. Conhecedor. Veio me auscultar. Obrigado. Conhecedor também. Não, mas Obrigado. Veio me auscultar, eu respirei fundo. Sobre o jogo de logo mais, eu quero dizer que esse é um jogo. Esse vale mais que final de Copa do Mundo. E não é só modo de dizer. Eu, como gremista, e eu acho que grande parte, se não a maioria dos torcedores gremistas vão concordar comigo, esse jogo é mais importante que final de Copa do Mundo. Né? Essa seleção brasileira que se apresenta para a gente a cada 4 anos, a gente não conhece os jogadores. Os jogadores não jogam aqui, não tem compromisso, se perdem não voltam para cá. E quem é gremista, é gremista. Seleção brasileira em segundo plano. Hoje é final, e o espírito também é final de Copa do Mundo para o Grêmio. Contra um grande adversário, tradicional adversário que é o Flamengo. Mas o espírito é de Copa do Mundo para jogadores e para torcedores, não tenham dúvida disso. E 50 mil torcedores são esperados na arena. Lá, lotado lá. Lotado. Lotado. Não importa o tempo, não importa nada. O Grêmio, concentração máxima. É o jogo do ano. Tudo se decide hoje. Tudo. Eu digo, quase tudo se decide hoje. Porque tem o jogo da volta. Eu concordo contigo. Eu acho que independente de quem passar, tivemos o primeiro jogo de ida ontem, São Paulo e Corinthians, um clássico. Independente de quem passar para a final, claro que futebol, às vezes, as coisas acontecem, né? Nós somos desmentidos por isso, o futebol. Mas eu projeto que o campeão da Copa do Brasil começa a se decidir hoje esses 2 jogos. Primeiro hoje, depois no dia 26, lá no... E quem passar, o campeão, eu acho que isso aqui é uma final antecipada. Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, é uma final antecipada. Eu tenho essa convicção também. Claro que a gente pode ser atropelado pelos fatos, sempre pode, né? Mas quando saiu a definição do adversário do Grêmio, eu pensei na hora, se passar pelo Flamengo é campeão. Pô, seu raciocínio é esse, Cadu. Parabéns pro Flamengo, então, né? Não. A final antecipada, o Flamengo é campeão, então, é isso que tá dizendo? Não, eu disse que quem passar dos 2, né? Tá, mas a minha interpretação é essa, o Flamengo passa, então é campeão. Eu acho que essa questão do Grêmio aqui, o Flamengo é um belo time? É. É o favorito? Até pode dizer que é. Mas não é um time imbatível, vamos parar com isso, né? O Flamengo está desfalcado aí do Gerson, do zagueiro, né? o Davi Luiz, né? Mas mesmo com todos os jogadores que tem, né? Olha quem tem no banco, imagina, tu olha para o banco, né? Olha para o banco aquela seleção. Mas é o Flamengo mais irregular dos últimos tempos. Não vou nem falar desses últimos anos, porque teve alguns momentos quando fez a troca de técnico, quando veio o tal do Domenech, o Domi aquele, quando veio o português no início dessa temporada, teve sequência de derrotas, enfim, mas é um Flamengo irregular. É um Flamengo que empatou em casa com o América no último lance. No final do jogo. No final do jogo. Podia ter tomado mais. Com o Maracanã lotado. Que em decisões contra adversários de menor expressão, até em competições continentais, tem enfrentado dificuldades até no próprio Maracanã. Não é fácil, não é barbada, pode ter uma noite brilhante de qualquer um desses nomes do Flamengo, que são diferenciados, tu pegar posição por posição, vão ser raras as posições em que o Grêmio tem jogadores no melhor momento. Talvez o Bitelo em comparação, talvez o Vila Sante em relação a um dos volantes, enfim.
né? Tem essa possibilidade dos lampejos. Mas o Flamengo não é um time, eu tenho defendido isso, Santaninha e Alaor, que marca em cima, que faz aquela pressão de saída de bola, que é o que tem mais assustado o Grêmio, até por suas características. Ele vai marcar um pouco mais atrás. Claro que vai tentar articular esse meio de campo, né? Sair com o toque de bola, aquelas triangulações. 2, 3, o cara está em condições de arrematar e eles têm um chute de fora, de média distância, de longa distância, enfim, não é fácil. Mas entendo uma atuação orquestrada do meio-campo do Grêmio. Vila Sante está muito bem. Se o Carbajo e o Paraguaio jogarem um pouquinho mais do que estão jogando, dando inclusive a opção, né, para o Bitelo fazer aquela jogada em que ele vinha se dando muito bem, fazendo a passagem com o João Pedro pela direita, né? É uma forma do Grêmio conseguir envolver. É que a margem do erro, a qualidade dos jogadores, a margem de erro, ela tem que ser zero, né? Porque olha que tu tem a Rascaeta. E o Everton Ribeiro, só esses dois aí. Não, o Everton Ribeiro, quer dizer, são jogadores. Né? Gabigol, Pedro, quer dizer, Cebolinha, que é reserva. Mas o Grêmio que jogou nos 3-0 a guerra, ele fez gol também, foi fundamental, né? Ele ter saído até a escalação já do Vocês Flamengo. têm toda a razão, o elenco do Flamengo é estelar, né? Agora, Agora, o Grêmio tem um fator determinante. Além dos bons valores que tu enumeraste, Vigia Sante, Bitelo, Kahneman, ele tem um fator determinante que é o Luizito Soares, né? Ele pode estar anulado e num lance decidir a partida. Tem isso. Mas eu não vejo o Flamengo como um time assim imbatível, não. Acho que é um time que o Grêmio até, o projeto, assim, o Grêmio tem que ter, não pode sair daqui com uma desvantagem hoje. Né? Eu acho que até um empate não é um problema. Né? Tu não pode sair com uma desvantagem daqui, com uma vitória do Flamengo. Aí as coisas vão se dificultar assim no jogo de volta. Né? Mas uma vantagem, por menor que seja, até mesmo um empate, o jogo está aberto lá. Então, esse jogo não pode sofrer um score aí muito desfavorável, né? Mas são duas grandes forças do futebol. O Grêmio já foi campeão lá no Maracanã, né? Jogando com o Flamengo. Mais de uma vez, É isso que eu ia falar. O Grêmio, não sei o que acontece com ele, que cresce na Copa do Brasil, incrivelmente. Ele cresce. Mas agora o Flamengo ganhando essa aí já encosta no Grêmio, né? Bom, tu tá dando. Isso, tomara que o Flamengo venha pensando dessa tua maneira. Jogo jogado. Não, eu sou mero Não, tu já torcedor. disse que o Flamengo estão. Eu projeto, o campeão sai da decisão nesses 2 jogos agora. O primeiro e depois o jogo de volta sexta-feira. Eu não anteciparia tanto assim, porque Corinthians e São Paulo. Corinthians tem essa irregularidade, enfim. Mas o São Paulo vem tendo um crescimento, vem tendo um crescente. Objetivamente. Com o Dorival Júnior se encontrando, Cara do enfim. técnico, São 2 jogos e tal, né? Tem o segundo jogo ainda do São Paulo e Corinthians, enfim. Mas eu não levaria de barbada. Não, de barbada não. Especialmente se o São Paulo conseguir a vaga para Eu estou dizendo uma projeção. Ou seja, como o Grêmio era o grande favorito com o Bahia, né, nas quartas de final, olha, como é que o Grêmio classificou? Nas penalidades máximas, 2 empates, um empate lá, um empate aqui. Né? O Grêmio era o grande favorito, nem se projetava isso, que o Grêmio teria até as facilidades. Ainda mais quando veio com o primeiro jogo de ida foi um empate lá em Salvador, na Bahia. Né? Então se acreditava aqui uma vitória tranquila do Grêmio. Não aconteceu isso aí. Então é a mesma coisa. O favorito é o Flamengo? É um time de mais qualidade, um time de maior potencial? Mas não significa nada em relação a isso, né? E outra coisa, na Copa do Brasil nem sempre dá o melhor. Serve para Flamengo e serve para Grêmio. Porque são jogos de mata-mata. Serve para Grêmio e serve para Flamengo. E o que tu disseste do Flamengo, acho que se aplica ao Grêmio também. O Grêmio também vem melhorando em relação a si mesmo. O que o Grêmio não pode fazer, eu acho que esse jogo com o Atlético, o jogo passado pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético foi melhor, né? O Grêmio fez o gol, tomou a iniciativa do jogo e depois caiu. Né? Mas é melhor assim do que ter acontecido que nem o jogo do Botafogo, né? Que o Grêmio foi predominante, jogou muito mais e acabou levando 2-0 do Botafogo. Mas aí é o líder, né? Aí é o líder. Mas tudo bem, mas eu tô... fase esplendorosa. Mas vamos lá. Eficácia. Ele foi 2 vezes ao gol do Grêmio e fez os 2 gols. Mas o Flamengo é nível o Botafogo é nível do Flamengo, né? Hoje está numa pontuação
superior em relação ao Flamengo em termos de campeonato brasileiro, mas vamos lá. Posição O momento por é o melhor, posição. mas o Flamengo é um time muito mais qualificado. O próprio Posição por Palmeiras. posição, talvez o Tiquinho Soares, porque tá naquele negócio que é o feriado dele o ano inteiro. O jogador passou por 3 clubes aqui do interior do Rio Grande do Sul. Ele começou aqui, no Cerâmica. No Cerâmica. Aí Jogou Grêmio no Internacional não viram. Veranópolis, Não viram. jogou Depois em- foi Veranópolis, Pelotas, Brasil, acho que Pelotas. Pelotas ou Brasil. Mas ele começou aqui no Cerâmica. Né? Mas eu quero quer dizer, Mas esse por momento. por tá sendo- posição, tu trocaria todos do Botafogo pelo do Flamengo, se eu sou. Tá, né? Tu trocaria E tá todos? 10, Não, 10 tu trocaria? 12 pontos na frente. Não, mas Não, tu pega tu no quer- papel, tu quer- posição por posição, tu não. Mas tu quer comparar o grupo do Flamengo com o grupo do Botafogo, mesmo o Botafogo sendo o líder, e méritos ao Botafogo por estar fazendo essa campanha. Se eu sou Mas é o mesmo torcedor time antes que do teve início ano do passado. campeonato, eu trocava na hora, posição por posição. Podia até ser algum reserva do Flamengo. Podia até ser os 11 que estão no banco. Tu tá falando com o Flamengo e tal, mas tu também tem. O Internacional teve uma semana aí, tá tendo uma semana de treinamento exatamente para que o Cudê possa já começar a ter um melhor desempenho em relação à sua mecânica de jogo, né? Que já teve contra o Bragantino no final de semana, né? Muito leve, sim, muito leve. Mas para quem tinha 3 dias que não conhecia, não sabia nem o nome do jogador, já teve uma melhora de marcação, de saída de bola e de efetividade. Já o Valência começa a aparecer com aquele centroavante que nós conhecemos. Para um pouquinho, o Valência está muito baixo. Acho que ainda não acharam a maneira do Ener Valência ser. Ou é mais jogando mais para o lado, jogando mais dentro da área. Ele é o terceiro jogo. Eu não estou cobrando, é isso aí, né? Nenhum gol até agora. Acho que ele tem que ter um período de readaptação. Até se brincou muito aí, muitas mensagens. O Luizito, quando estreou, fez 3 gols. Ninguém compara o futebol do Luizito com o Ener Valência, né? Não é desse nível. É um belo jogador, é um jogador importante, mas nesses 3 jogos que se viu aí, Laura, ele melhorou em relação aos 2 primeiros. Não, o primeiro- mas não, o não primeiro- se achou a maneira dele jogar ainda. Tá, mas primeiro o Mano atirou ele no campo ali, estreando lá contra o Fluminense, uma barbaridade aquilo que foi feito. No segundo ele já teve um pouquinho de evolução e agora contra o Bragantino ele já mostrou que é oportunista, né? O goleiro fez uma defesa, a bola bateu na trave e tal. Já começa a achar o seu futebol. No segundo tempo contra o Bragantino, ele jogou na função que ele gosta de jogar. Exatamente. Ele não é um Solto. segundo Não. atacante de lado, ele é um segundo atacante de solto. movimentação, que joga atrás de um cara. Ele não é um cara pra centroavante combinação. fixo de área, mas essa é a questão, é achar a melhor maneira. Ele sair pelos lados, Deixar ele solto. ele tá pelo meio, aí ele botou o Alan Patrick como um jogador mais próximo dele, e aí acabou tirando o principal do Alan Patrick, que é a organização de Criação. jogada. Não. Jogou, não foi bem. Tá, mas agora isso não se repete. Claramente isso não se repete. Agora, Bom, quando não foi sei agora. Não. Ele está tendo uma semana eu sei exatamente que para não se arrumar. repete, porque agora ele tá conhecendo. Porque qual é o grande objetivo? Assim como o Grêmio tem essa decisão agora, o primeiro jogo Internacional, na terça-feira que vem, terá que encarar nada menos River Plate. que o River Plate em um estádio lotado. A julgar pelo ritmo do Internacional, lá por setembro, outubro, o Ener Valência vai estar adaptado ao futebol do Inter. O Inter vai ter se encontrado. Tem mais um treino contra o Cuiabá, vamos lá vamos na gringa lá, na Buenos Aires, vamos meter aqueles castelhanos. Vamos, segundo jogo no Beira-Rio É desde março isso. e vida que segue. E vai, e não vai, E e até vai. lá vai. já estamos... Agora vai! Agora vai. E agora estamos negociando o seguinte, Se ganhar do River, engrena. o castelhano esse aí, meteu o Miguel aí, vai jogar na Inter de Miami. Falei, hoje começa, tá confirmado. Vai Olha pra só. Inter de Miami. Não quer papinho. Não vou jogar mais e deu. Falar sobre Castelhano, eu queria lembrar uma coisa. O Mano, né, eu sempre preguei contra o meu patrimônio, eu sempre preguei que o Mano saísse do Inter, desde que ele tirou o Pedro Henrique, né? Bom, Mas é que e não se tirava e não se tirava. duvidoso, né? Aí se dizia o quê para manter o Mano? Mas vai trazer quem? Pô, isso é apequenar o Inter, né? Porque não tem ninguém para trazer, vai ficar com ruim, tudo bem. Aí se dizia, vai trazer quem? Vai trazer o... Como é que é o nome desse que foi contratado agora? Cudê. Vai trazer o Cudê. A torcida rechaçava, todo mundo rechaçava. E veio o Cudê. Tu vê? Não se queria o Cudê, se queria o Mano. Quem não queria?
Ninguém queria Cudê. Não, só um pouquinho. Não, absolutamente não. Não é verdade. Não, Laura, a torcida é dividida. Ah, 50% dividida. queria e Ah, então. 50% não queria. Então tá, isso é uma divisão. Mas o não, futebol não é ninguém. resultado. Se ele der o resultado, Então não quando é. ele chegou, o que Tá, ele mas disse? Não é que ninguém queria. Não. Bom. Mas tem uma mágoa do Cudê ou não tem uma mágoa do Cudê? Absolutamente não. Tem. Por que ele foi embora? Tem Por que ele foi embora? Os caras prometeram e não cumpriram. Tem mágoa. Ponto. Não cumpriram. Ele foi treinar um clube na Europa, não é? Não. Espanha. E os caras prometeram o reforço pra ele e não cumpriram. Tá marcado, banca, velho. Não importa, tem que bancar. E foi isso que aconteceu. Ao mesmo discurso que ele deu lá no Atlético. E não é Mineiro. verdade que aconteceu lá também? Não, eu digo assim, a maneira que ele saiu até é muito contestado por causa disso, mas é isso aí, né? Ele foi para... não pode te prometer, senão eu não vou Agora, bancar. quando ele saiu daqui, ele era líder do campeonato, vice-líder, mas a mesma pontuação. Né? Ele perdia nos critérios. Ele era com a pontuação de líder do Campeonato Brasileiro, Classificado na Copa do Brasil. classificado na Copa do Brasil e classificado na Libertadores, que tinha passado pela fase, né, a fase eliminatória. E lá naquela fase eliminatória, ele não jogou da maneira que é a característica dele. Jogou um time reativo, fechado, para buscar peças, classificação. Porque não De tinha qualquer peça. maneira, não era um... Mas agora ele chegou dizendo que é um grupo qualificado. Ele não pode dizer daqui, vamos que dê Não, uma não vai zebra. dizer, não vai dizer. Vamos que dê uma zebra e não passe aí pelo... Porque o que o Internacional está jogando agora? O Internacional está apostando tudo nesses 2 jogos da Libertadores. Não, O Cudê foi trazido para ganhar a Libertadores. em toda a Libertadores, não só Só nesses para 2 isso. jogos. O Cudê foi trazido só para ganhar a Libertadores. Ele não fez uma bela campanha. Não, com o Atlético ele conseguiu a reação para classificar na fase de grupos da Libertadores. Exato. Mas será que o Atlético e o Internacional no comparativo, qual você estava exigindo reforço lá no Atlético? A qualidade do grupo do Internacional é superior à do Atlético Mineiro? Muito superior. Hoje é muito superior. O Atlético Mineiro Acha hoje. isso? Não, o Atlético Mineiro hoje é um time. É um time veterano, um time que não tem ninguém que faça Eu não sei. Nem o Hulk acho faz que mais. são do mesmo nível. No Acho que mínimo, são Mas do- eu penso que o eu Inter, acho que são do mas mesmo o Inter nível. tem mais elenco. Eu acho que são do mesmo nível. Porque daqui a pouco esse discurso surge de novo, né? Não. Ele já disse que o grupo aqui tá bom. Bom, ele chegou aqui dizendo que, olha, eu tenho uma dívida com o Inter que vim para pagar minha dívida. E o grupo é qualificado. Tu queria que ele dissesse o quê já na arrancada? Ele Não, disse né? que era curto no Atlético Mineiro, reforçou Na agora. mesma né? coisa. Não, mas é a bom. mesma coisa que ele disse no Inter, porque na época a direção do Inter prometeu e não cumpriu. É que traduzindo o grupo curto, exatamente, não é que o grupo é pequeno. Não mas tem- não tinha É que, reposição. que não tem jogadores que Qualificados e com Mas reposição. o Ernesto teve aqui na quarta-feira. O treinador não tem que ter isso, meu amigo. O treinador, tu tem que olhar o grupo, ver o grupo e conforme as características dos jogadores. Foi na segunda que ele teve aqui, foi na segunda-feira que teve o Ernesto. Na segunda-feira, aí ele disse assim: o técnico chega, olha o grupo, as características do grupo, e tu monta o time conforme as características. Até eu disse pra ele, não, mas cada treinador tem a sua maneira de jogar. Não, tudo bem, tu pode ter a tua maneira, mas tu tem que saber montar o time pelas características dos jogadores que tu tem. Bom, se tu Não der uma amolda- contratação... Desculpa, Cadu, tu não amolda o time de acordo com o teu ideal. Tu amolda o teu ideal de acordo com o grupo. Isso aí vale pro Guardiola, pro Klopp, para esses caras aí, né? Só me ajuda dizendo isso. E é muito Mas como é que cômodo. o- É muito cômodo não. como é que o Dá Mourinho- errado e tu diz que a culpa é do grupo. Como é que também. o Mourinho foi lá? Aí tu fala, mano, o Mourinho botava um paredão na frente da área e foi campeão de tudo. Sim, mas olha Qual era o sonho do esquema dele? Mourinho. Era um paredão na frente da área. Aí o jogador de saída, as duas alternativas dele de saída era o jogador que era os craques das suas seleções nacionais. Olha, eu quero o grupo. Bom, Na Inter de Milão, mas jogava com um paredão na no frente da área. Chelsea, no Manchester United, no Real Madrid. Agora esse O meu jogo... piorzinho era o Porto. Renatismo à parte, o Renato é maleável, né? Ele se queixou, deu um rolo na imprensa. Eu quero ponta, não sei o quê. Imprensou o presidente, né, em público. Aí não veio ponta, botou os 3 zagueiros e o time desandou a ganhar, né? Renatismo à parte, ele tem esse mérito. Ele não se apega a um esquema que era uma acusação feita ao humano. Maleabilidade também é uma Exatamente. característica dos demiurgos. Exatamente. Mas depende da Intrínseco. maneira que jogar, tu sempre corre o risco. Quer dizer, com 3 zagueiros, tu tem um posicionamento, né? Aí que tu ataca mais, mas tu tem também... Não, é o jeito do contra-ataque. Como é que o Grêmio... olha, como ele disse, o Grêmio tem que saber sofrer. E certamente vai sofrer nesse jogo de hoje e no jogo de volta também, né? No Maracanã. Como é que o Grêmio não sofreu, Cadu?
nas principais vitórias dele, quando é que o Grêmio não sofreu? No Mundial, como é que foi? Foi 2-0? Não, foi 2-1. Sofrido. Quando é que o Grêmio não 83, sofreu? Ele Toyotão, sofre né? quando perde e sofre quando ganha. E quase que o presidente não deixou o teu ídolo ir lá no Toyotão, lá. Não ia deixar. Teve isso? Teve isso. Ele disse, não, presidente, eu banco. É comigo, vou me dedicar. 40 anos depois. Que espetáculo. Bom, mas pelo menos a especulação é que nesse jogo de sábado com Treino. com o Cuiabá. Cuiabá, tu já vai ver o Inter. Eu uso isso. Tu vai ver como será o Inter no jogo. O Inter, não estou dizendo posicionamento. Sim. Como será. Né? Não, Como e a própria escalação, né, Cadu? Tem coisas que ele já mostrou que é igual. O que ele fez com o Johnny? O Johnny ele a mesma coisa que ele fazia com o Musso. Nesse jogo contra o Bragantino, o que o João jogava? Como volante, ou na frente da zaga ou atrás da zaga. Né? Aí liberava sempre, o que ele gosta de jogar, ele sempre liberava um zagueiro. Né? E foi a que se viu. O Johnny foi o Musso da época dele lá. Claro que o grupo de hoje nem se compara com aquele grupo quando ele teve aqui no Internacional. Exatamente. Muito mais qualificado. Agora é questão de ajuste, né? Não, e ele não. A verdade é a seguinte, né? E ele não negou isso para ninguém. Ele não conhecia o grupo. Ele não conhecia. Agora ele não sabia nem o nome dos caras que estavam ali. Agora ele já está mais ambientado, começa a ver e tal, começa a assessorar e vamos que vamos. Fala. Não, por favor. Não, era só Insista. só dizer que tem que combinar com o Cuiabá para fazer a simulação do jogo contra Não, tô o dizendo- Daverson. O Daverson Não. vai fazer o papel de quem lá? verdade. Eu estou dizendo a postura do Internacional, Independente do adversário. independente do adversário. Não, Olha, e o treinador, Cadu, desculpa te interromper. O treinador chega mudando o goleiro, não perde o grupo? Não. Absolutamente. nessas condições Pô, dele, acho que o não. John tem sido heróico. Não, esse goleiro veio, né? Ele veio, o Rocher veio para ser titular. Claro que se estivesse humano, a situação era não mais seria. complicada. Não Né? seria. Acho que não faria isso aí. Mas aí, como ele chegou, aí mudança de técnico, votação nova, aí ele tinha todos. E E logo, mim, ali, titular- e logo ali vai ele ser. veio para titular, né? E logo ali vai ser o capitão da equipe. Para mim, titular é quem tá melhor, meu. Não. Isso Não é pra tem ti. essa Ainda de- bem que tu não estás no Beira-Rio. Não tem ainda essa bem. de veio para ser Ainda titular. bem. Titular é quem tá melhor. Não é assim que funciona o negócio. Olha, falar em melhor, você tem tudo do melhor e que precisar em termos de imóveis, né? Aí a central de imóveis lá com o Domênico e toda a sua equipe. Você quer comprar, você quer vender, você quer locar o seu condomínio para quem possa administrar. Então é na central de imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóveis. Então aí os contatos, né? Telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, num bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a central de imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe esperando para lhe dar essa assessoria. Cheio de placa de aluga, se vende pela cidade. Eles estão por Todos os bairros, né? Bom, todo imóvel tem telhado. Qualquer tipo de problema que você tenha, você teve ou venha a ter, né? No seu telhado, resolva aí. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Por que 24 horas? Porque os imprevistos não agendam, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for, você tem a quem recorrer. Também para lavagem, limpeza, inspeção de lajes, de pisos, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, 51, código de área 999-626227, 999-626227. Bom, a revisão do seu carro, aí é na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você tem tudo que precisa, geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios, aquela promoção permanente que é exatamente para a troca dos seus pneus, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela, caso você queira agendar a sua ida até a Casa Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo falando mais do joguinho que... Joguinho, falei? Quem sabe o Grêmio faça um joguinho. Final de Copa do Mundo. Que isso, Cadu? Quem sabe, não, o Grêmio faça um joguinho, faça com que o Flamengo tenha um joguinho. Eu fecho isso aí. Vamos bater martelo. O Grêmio vai fazer um joguinho daqui a pouco mais. Vamos bater. E o Grêmio A sai... emenda ficou pior que o soneto. Não, foi um ato falho. Eu quis dizer jogão, né? E saiu o joguinho. Mas o Grêmio pode transformar, sim, num joguinho e sair com uma bela de uma vitória. Vai ser uma saga. Vai ser uma saga. Seja qual for o resultado, vai ser épico.
Eu acho que não é saga, acho que vai ser um massacre. Aquelas Massacre. de parir uma De bigorna. jogão, tu pode transformar a um joguinho saindo com uma grande vitória. Não é saga. Com toda tranquilidade. Vai ser um massacre. É o que eu vou te ajudar. O joguinho é no sentido carinhoso. No sentido Vamos carinhoso, jogar claro. um joguinho. Tá? Mas é isso aí. Mas exatamente, é um jogão que tu pode transformar num joguinho. O Grêmio ganhando com um score. Vamos lá, 3-0. Não viram um joguinho? Não viram um joguinho? Acho que o Flamengo não faz 3 aqui. Não. 2, tudo bem, mais 3, acho meio muito. Tá certo. Também acho. Vamos lá para a mensagem dos nossos parceiros. Voltamos logo falando mais do jogo que rola daqui um pouquinho. Esse era um pouquinho, esse era o diminutivo, daqui um pouquinho, lá na Arena, Grêmio e Flamengo, o primeiro jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil. Voltamos logo. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editores. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires.
A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estava te esperando por aqui. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, antecedendo, né, aqui um pouquinho, bola rolando lá na Arena, primeiro jogo, jogo de ida, né, valendo vaga na final da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo. Nosso Dois Toques de hoje com o Colorado, e agora imitando ali o Cudê, o homem da manta, Alaor Veríssimo. É verdade. Eu sou inspirador do Cudê. Você compara com o Renato Teixeira, um grande compositor, que é quase um sósia. Mas é coincidência. Mas com o Derso da Capitinga. Fábio Berti e Jorge Santana. Mas que coincidência, né? Desde depois da semana. Ele nunca veio de manta, né? Como que não, Cadu? Como que não? Aí o Cudê chegou, ele tá de mantinha agora. Ele é estiloso, ele é um malandro bem vestido. Eu que liguei pro Barcelos, pega esse guri, que esse guri tá aprendendo bem, tá se arrumando bem e tal. Aí ele buscou o Cudê. Tá certo. Nossos Dois Toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva. Tá aí o site e o telefone, caso você queira agendar, só ir numa das lojas da Baidob, na Benjamin, esquina com a São Pedro, e da Rua São Luís 323, onde ficam as lojas da Baidob. O seu carro tá aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então resolva aí, ó. Euclides da Cunha, 309, martelinho de ouro, só você ligar, tá aí o telefone, agende com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Para deixar o seu carro, que é um brilho, espelho total, lavagem 5 estrelas. Né? O próprio nome já diz 5 estrelas, aquele atendimento VIP lá da equipe do Marcelo, do Alex, deixa seu carro, vai buscar, espera. É diário, tem tempo durante a semana, para sábado, domingo, feriado. Como ficar melhor para você? Está aí o telefone, o endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, aqui na Avenida Nilópolis. Olha só, uma das casas conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o Gruta Azul Clube. Uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite. Um ambiente com requinte, luxo, prazer, restaurante internacional. O melhor da noite passa pelo Gruta Azul Clube com noites inesquecíveis. São shows espetaculares, sorteios, surpresas. Está aí o telefone e o endereço. Essa casa que é conhecida não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. O restaurante é internacional, né? O restaurante é internacional. Parece ter uma contratação que está vindo para frequentar seguido ali de novo. Eu estou dizendo aqui, eu sempre digo para o Santaninha daqui, olha aqui, ó, o Santaninha foi levado em 2 locais pelas mãos do pai Paulo Santana, quando garotinho no Olímpico e com 18 anos lá no Gruta Azul. Então hoje está aí, ó, depois certamente da vitória do Grêmio, passando pelo barranco e depois com comemorar grande o pedida, Gruta Azul. boa pedida, vamos lá, Não todo mundo tem junto. para fazer a festa. Vamos lá. Eu vou estar no restaurante internacional lá comemorando. Eu só vou deixar claro que eu não vou poder ir, infelizmente. Com meus parentes lá do Rio de Janeiro, que tem muito parente no Rio de Janeiro. Quem causa furor... Tu vai ler comercial ainda? Não. Quem causa furor no Gruta Azul é o Renato Portaluppi, né? Queria falar sobre o Renato seguinte contra o Flamengo. O Renato Portaluppi, ele jogou no Flamengo com o Zico. E disse que era flamenguista. É o do coração dele, até hoje. Ele jogou com ninguém menos que o Zico e ele não atingiu as glórias que ele atingiu como jogador no Grêmio. Vamos lá, ele jogou no Flamengo, ele jogou no Fluminense. Mas o que eu estou falando do Flamengo porque... Ele jogou no Atlético, jogou no Cruzeiro, claro. Do Flamengo, estou falando por causa do jogo de hoje. E hoje existem vários duelos, né? Um deles é Renato contra o Sampaoli, outro Luizito contra o Gabigol. E sabe-se lá por quê Deus quer que o Renato só vença no Grêmio. Eu acho que mostra que é um grande duelo, Santaninha, porque tu sabe quantos títulos estão sendo jogados nessa semifinal, Grêmio e Flamengo?
9 títulos. 9 títulos de Copa do Brasil. O Grêmio foi 5 vezes campeão e o Flamengo 4 vezes campeão. E sabe quantas vezes cada um deles chegou nessa fase? Os dois, 16 vezes. 16 vezes, 16 vezes, 16 vezes. Os dois. É. O Renato, como técnico, várias vezes no Grêmio, né? Várias vezes ele chegou. A última vez o Flamengo, a última vez que o Grêmio foi campeão, o pentacampeonato, foi com, acho que foi o Júlio César que bateu o pênalti, não foi? Não foi com o Flamengo, na Arena, quando ele errou o pênalti? Ou eu estou trocando? A última vez que o Grêmio foi campeão? É. Bom, não interessa. Foge a memória agora. Foi agora. Sim. E o Renato ainda está mordido com o Flamengo ou ele já superou? Não. É o clube do coração dele. O cara perdeu tomando um gol do Daverson, uma final de Libertadores, e os caras defenestraram ele. Os caras vaiaram ele. Ele conduziu de uma forma correta aquele time que já estava bem encaminhado em algumas competições. Aí eu já tinha deixado de ganhar uma Libertadores, aquela foi cruel, né? Fluminense. Aquela foi cruel. É isso que eu digo. Não tem explicação o Renato só ganhar no Grêmio, tanto como jogador como quanto treinador. É uma liga. Ele não, em nenhum outro clube. E na Europa ele sucumbiu, né? Na Europa ele sucumbiu. Né? Não se destacou. Não, sucumbiu. E era uma bola boa. Né? Só no Grêmio, cara. Mas olha, por isso que eu digo, olha a grandeza desses jogos, dessa semifinal. Pô, são 9 títulos. Né? Evidente que o Grêmio, eu tenho dito, olha, esse ano é o ano do hexa do Grêmio. O Grêmio foi hexa-campeão gaúcho, pode ser hexa-campeão, e aí se igualando ao Cruzeiro com 6 títulos da Copa do Brasil. E evidentemente que o Flamengo quer esse pentacampeonato. O Flamengo vai ser penta, agora vai igualar o tricolor e vida que segue. O Flamengo está na descendente. Flamengo, com todo o seu elenco, megalômano, talvez até merecidamente megalômano, está na descendente. O Grêmio tem muita chance. Eu não garanto que ganhe. Ninguém pode garantir. Mas o Grêmio está muito vivo para essa semifinal. O Flamengo está decadente e a salvação. Não é decadente. Está na descendente. Mas está decadente também. É irregular, eu diria. E vai ganhar a Copa do Brasil para salvar o ano. Essa é a jogada. Tem que ganhar a Copa do Brasil e vai ganhar. Tu não pode confundir desejo com análise aqui. Tu tem um compromisso com os telespectadores. Absolutamente não. Tem compromisso comigo. Tu confunde desejo e análise. Não, compromisso é comigo. Análise. Compromisso comigo. Com os outros tem consequência. Não, até, deixa eu hoje, depois eu fui buscar. O Grêmio, a última vez que o Grêmio foi campeão foi com o Atlético Mineiro. Em 2016. Foi com o Atlético Mineiro. Em 17 foi campeão da América com o Renato. O Grêmio, ambos os campeonatos com o Renato. Foi no jogaço lá no Mineirão. Foi no Mineirão, Fazendo um jogaço. Gol daquele venceu por 3-1. Aqui na Arena foi 1-1. Por isso que eu disse. O Atlético naquele momento era um timaço também. Por isso que eu digo. Na Arena foi 1-1. Então, quando o Grêmio jogava, e muitos cronistas concordavam com isso, inclusive no centro do país, o melhor futebol do Brasil. E depois, no ano seguinte, veio a confirmar. Gol do Bolanhos. Gol decisivo do Bolanhos. Olha só, o que você está sempre vencendo, né? Sempre está por cima. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Então, mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o telefone e também, né, o teleentregas da Ferragem Lampião, o endereço da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que está sempre em todos os segmentos da nossa vida. Olha agora que nos proporciona aí o Banrisul, né? Dependendo, evidentemente, do segmento. Com o Plano Safra Banrisul, o produtor rural conta com 11 bilhões, eu falei 11 bilhões, isso mesmo, né? De reais disponibilizados em todos os segmentos. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os códigos personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor, em qualquer ambiente, né? Da sua casa, da sua empresa, do seu condomínio, e lojas bem pertinho de você, Porto Alegre, região metropolitana e outros produtos que você tem lá e serviços que você tem na Clique Impresso, sua gráfica que pertence ao Grupo Impressor. E também aquela promoção permanente, são os cartões de visita 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. É só acessar cliqueimpresso.com.br.
O Grêmio vai dar o cartão de visita ao Flamengo hoje. Vai ser o cartão de visita na partida. Eu insisto. Claro que se o Grêmio puder fazer uma vantagem, um score, não tenha dúvida que né, tu vai com uma tranquilidade maior para o jogo da volta. Mas eu insisto, eu acho que mesmo que tu saia daqui com um empate, é uma vantagem. Tu não pode sair com uma desvantagem, que aí tu querer, né, reverter uma vantagem se o Flamengo saia daqui no Maracanã, que é exemplo de hoje, a Arena lotada, teremos o Maracanã lotado, né? Eu não tenho dúvidas que as coisas serão, né, mais complicadas. Mas porque lá, uma vantagem do Grêmio aqui, seja ela que for, vai obrigar o Flamengo a sair. O que também o Grêmio não pode se apressar hoje. Tu não pode querer fazer o score, né, logo, claro que vai ter a pressão da torcida, a torcida empurrando, né, mas as coisas... Claro, se acontecer que nem que foi com o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro no último domingo, ótimo, fazer um gol no início do jogo, né, aí a partida passa a ser outra. Né? Mas o Grêmio vai ter que ter a calma, a tranquilidade também para administrar esse jogo. Não pode fazer com que as coisas sejam apressadas, mesmo precisando e sabendo que essa vantagem será fundamental. Gremismo à parte, que campeonato é esse, Copa do Brasil, né? O Brasileirão não tem mais decisões lá e cá, não tem mais oitavas de final, não tem mais quartas, semifinais. Então, né, a Copa do Brasil nos proporciona quase desde o início decisões, e o jogo de hoje vai ser uma delas, uma grande decisão. Não, mas aí aquilo que já foi mais discutido e por que se tomaram essas decisões. Porque as Copas, e aí nós temos Copa, no caso, quem se classifica é a Copa do Brasil, a Sul-Americana, Libertadores, no caso do Inter, né? Ou seja, Copas são diferentes de um campeonato longo. Porque o campeonato longo, aí... O que acontece nas Copas? A zebra pode acontecer e a zebra ser campeã, como já tivemos aí várias oportunidades. Num campeonato longo de pontos corridos, não tem essa zebra. Mas aí, vai ser campeão aquele que for melhor durante toda a competição. Mas aí, Cadu, que o Santaninha... Agora a emoção... Ah, não, mas aí não. Não tem Não, mas é que o dúvida. Santaninha diz, a questão de emoção, tá, por exemplo, tu não sabe quando tu é campeão, tu não lembra. Aí tu vem no Campeonato Brasileiro, tu não sabe que dia tu foste campeão, ponto. E outra... É um campeonato justo num país injusto, né? Porque aí tu tira toda a graça da competição. Faltando meia dúzia de rodadas, tu já sabe quem é o campeão, via de regra. Bom. E é isso que ele está ponderando. A Copa do Brasil é mais democrática. Claro, sem sombra de dúvida. Mas assim, a Copa do Brasil ela passou a ser vista com muito mais seriedade pelos grandes clubes quando, a partir de 2003, o Campeonato Brasileiro começou a ser de pontos corridos. Até então... Tu tinha o Juventude, tu tinha o Botafogo de Ribeirão, todo mundo diz, é o caminho mais o Paulista fácil de Jundiaí, o Santo André chegando. Isso de conferir a Libertadores, não, o caminho mais... o que a gente diz é o caminho mais curto, é o caminho mais rápido da Libertadores. Não vai mais ter zebra chegando, não. Agora, com as mudanças aí que teve, cada país tem o seu número de vagas para a Libertadores. Nós temos tido nos últimos anos, até 8 vagas no Campeonato Brasileiro, por 8 vagas. Considerando o campeão da Sul-Americana. Por isso que eu digo, daqui um pouco, o caso do Inter, que foi vice-campeão no passado, tu ser segundo, tu ser vice, ou tu ser o oitavo, se puder, geralmente, aí a questão de se um dos que estiver para cima, foi campeão de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e Copa do Brasil, o Libertadores. O que acontece? Aí só tem jogadas eliminatórias, mas até o sexto, tu ser segundo ou tu ser sexto, é a mesma coisa. Vale o título, né? O único que não foi campeão dos 4 semifinalistas é o São Paulo da Copa do Brasil. É verdade. Esse ano vai bicar, hein? É verdade. O Corinthians tem 3 títulos. O Grêmio tem 5, o Cruzeiro tem, o Flamengo tem 4. O Cruzeiro 6. Não, mas o Cruzeiro está fora. Estou falando de semifinalistas, já que ele falou que o São Paulo... São Paulo que não tem. Só que o São Paulo não tem. Bom, o Luan chega amanhã. O que dá para dizer? É mais um acréscimo e aí foi o Demiurgo que bancou essa... Bancou, né? O Luan é daquelas figuras polêmicas, tipo Romildo Bolzan, assim, né? Que nos elevou às alturas do tricampeonato da América e depois nos levou para a segunda divisão, né? O Luan também, né, despontou ali na Copa do Brasil 2016. Ele foi melhor da América em 2017. Melhor da América em 2017, né? Jogando uma bola, tremendo um guri abusado, né?
e no bom sentido. E depois saiu daqui vaiado pela torcida, sob o comando do Renato, é bom dizer. O Renato não conseguiu recuperar ele, Todo é verdade. mundo que diz que o Renato, se tem alguém que recupera o Luan é o Renato, eu queria lembrar que ele saiu vaiado sob o comando do Renato. Eu torço para que dê certo. Eu vou dizer aqui, eu não boto fé, mas torço para que dê certo. Só isso que eu posso dizer, tá? Dias atrás, ele teve aí numa polêmica horrorosa, aí num motel, com um monte de gente, coisa e tal. Degradante. São Paulo. Manchetes degradantes desse menino, né? Talentosíssimo. Mas isso é uma vida, mas, ô, Santani, isso é uma vida privada, não gosto de falar sobre isso. Lá houve uma pressão, lá houve uma pressão, porque a torcida do Corinthians obrigando ele a rescindir contrato e ele estava lá à disposição. Ele é recorrente desde aqui de Porto Alegre, Cadu. A queda de rendimento dele em 2018 foi em torno disso. Eu penso que não, eu penso que aquilo ali era uma reunião de condomínio e as pessoas confundiram. Mas nem no condomínio ele conseguia se comportar, porque ele era expulso de condomínio. Mas eu acho que tomara que tenha tomado jeito. Eles levaram ele para morar no mesmo prédio que morava o presidente Santos. Vamos lá. No mesmo prédio, não resolveu. Vamos lá, na vida, quem não errou na vida? Todos nós erramos. Isso depende dele. Não vai ser o Renato. Estão dando essa oportunidade para ele, a direção do Grêmio, que era meio receosa em relação a isso. O Renato, né? Agora vai depender dele. É a oportunidade última dele, porque futebol ele tem. Futebol tu não desaprende a jogar, ele tem 30 anos, futebol não tem mais essa acabar nos 30 anos. Né? Então ele tem todas as condições. Eu te perguntei isso porque ele será o reforço do Grêmio para o jogo de volta. Porque aí a janela já está aberta, né? A janela ele já poderá ser inscrito, né? Nesse de hoje eu não podia, mas aí até o dia 2 fecha a janela. Aí ele poderá ser inscrito e já estará à disposição para o jogo dia 26, o jogo da volta ao Flamengo. Ele tem uma lesão crônica, a gente fica em torno da questão comportamental, enfim, tudo isso que envolveu. Ele tem uma lesão de fascite plantar, isso se recupera. Não recuperou. Não, ele recuperou. Ele fez um tratamento, ele teve esse problema na época, é verdade. E não conseguiu jogar no Corinthians no início, quando estava focado por isso também. Mas é que aí ele não quis mais jogar, Fábio. Não pelo futebol que ele tenha. Ele simplesmente não teve uma opção dele. Santos também não quis Agora, jogar. olha só, eu me apego a isso. Ele abriu mão de um salário de 800 mil, olha só. Aí é uma questão de tu querer, porque se tu quisesse ficar no oba-oba que nem ele estava, ele continuava assim. Ele abriu mão de um salário de 800 mil reais até o final de 2024. Ele apenas acertou os direitos de imagem, são 5 milhões, que esse vai ser o salário dele, parcelados, os direitos de imagem. E aí ele está vindo para o Grêmio recebendo 50 mil mensais. Isso aí os jogadores da base ganham 50 e produtividade, por jogo, por gol, por produtividade, por rendimento que ele fizer. Então, eu estou vendo, pelo menos estou olhando... Cláusula de renovação de contrato, me parece, né? No final do ano. Uma cláusula de renovação automática de contrato. Bom, ele só não pode querer jogar até dezembro e depois cair na mesmice. Aí, como muitos jogadores fazem isso, né? O Wanderson Internacional, um jogador que estava arrebentando lá. Aí eu me lembro do Paulo Odori. O Paulo Odori diz, jogador emprestado arrebenta, aí tu vai lá, tu contrata, faz o contrato e eles acabam não jogando mais. Bom, nós vamos ter que encerrar o programa antes, até porque a gente tem que sair daqui. Profissionalmente vamos todos, né? Profissionalmente vou receber. Tu vai para casa, você cava. Nos espera no barranco lá depois. Eu vou na arena. Tu também vai? Eu tenho um monte de parentes no Rio de Janeiro, por isso que eu tô no Flamengo. Tá bom. Então vai lá para na Bahia, tem parente no Rio. Minha família é muito ampla, Santana. É muito ampla. Tem que apoiar meus familiares. Tá certo. Jogo palpite para esse jogo, dá pouquinho bola rolando lá na arena. 2-0 Grêmio, 2-0 Grêmio e um excelente futebol. E a torcida dando show. A torcida já está lá gritando e rugindo lá. Jogasse 1-0 pro Grêmio. Não é torcida, é palpite. Não, é evidente, né? Massacre, mas não deixa de ser torcida também, querendo. Massacre tricolor e 2-1 Flamengo. Eu vou nos 2-1, mas é o inverso. 2-1. Aquele massacre que ele meteu aqui no Botafogo e tomou 2-0. Por que não pode ser que nem que foi contra o Atlético, que jogou menos e venceu? Ou contra o Bahia também, contra o Bahia. Ou contra o Bahia, pois é. Eu vou nos 2-1. Né? Pro Flamengo? Não, pro Grêmio. Ah, tá, é porque eu disse 2-1. Não, eu vou inverso de título. Falou 2-1 Flamengo, então eu vou vai dormir, Laura. Como é que os caras, a brincadeira do torcedor, hoje tu vai pro sofá.
Na terça-feira que vem vai o Santaninha pro sofá. Né? Aí ele ele toma umas porcarias para dormir, para não ver nada. Aí só no outro dia e vai ler o jornal. Tá certo, valeu. Bom, vamos lá para a Arena e depois, como sempre, saímos de lá, vamos ao Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, é o Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à disposição. Tem muita gente lá que fica olhando, né? Cantando, curtindo as delícias do Barranco e do Barranquinho, assistindo o jogo, né? Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo. Hoje, quarta-feira, está aí na tela para você. Você curte onde você quiser. Tem delivery, tem takeaway, teleentrega. Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá em outro local, saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113, a revenda Avenida Ceará 370. Facilidades Jefferson Fusternal são permanentes para você passar lá e sair de carro novo. Tem zero, seminovo, tem um Niro, novo carro da Kia, né? Passe lá para conhecer, eu saí com o Niro. Os adeptos duas rodas, as facilidades do Jefferson é na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho, né? E 2 endereços. Avenida Ipiranga 81, ao lado da Kia São Moto e na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Moto. Valeu, Santaninha. Vamos embora para a Arena. Valeu, Fábio. Valeu, Lauro. Valeu você. Obrigado pela audiência e pela companhia. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.